pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso Pod Silva, nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada. Hoje estamos com muito mais pessoas aqui. Vocês podem ver que o Eric tá com a gente, já participou do segundo episódio. E o Felipe também participou do primeiro aí comigo. E se apresente aí, fale o que vocês estão esperando desse episódio, que a gente já vai mostrar quem são os nossos convidados, né? Opa, eu tô esperando que tenha bastante conversa, bastante ensinamentos hoje, para que possamos sair com um conhecimento gigantesco, porque esses convidados que a gente trouxe, cara, o conhecimento que eles têm é uma coisa assim inexplicável. É isso aí, estamos empolgados aí para falar com os pais do ano aí. Muito assunto sobre paternidade, né, na vida cristã, algo que nós três aqui, creio que temos almejamos ser no futuro, né, mais igual vocês são. Então acho que vai ser uma conversa bem frutífera. Isso aí, você de casa, deixa o like, compartilha aí com seus amigos, seus conhecidos. A nossa ideia é levar esse podcast aqui para todo mundo da nossa igreja, conhecer um pouco mais, não só os nossos pais, mas as outras pessoas aqui da igreja, e também levar o evangelho para quem não conhece. Então a gente vai conversar dentro desse núcleo cristão, tá? Então, pra gente começar, vamos apresentar os nossos convidados. Vou pedir para que cada um de vocês fale um pouco da história de vocês na igreja, na Silva Jardim, e também a história de vocês de vida, como vocês conheceram a Jesus, pra galera de casa saber, né, quem são os pais dos hosts do Pod Silva, né? Pra começar, eu vou deixar cada um apresentar o seu pai, pode ser? Beleza? Pode ser? Então, beleza, vamos começar com o Eric. Meu pai, assim, é uma pessoa muito, muito querida. Ele trabalha na área de enfermagem. Ele é um pai, assim, bem presente, nunca deixou nada a desejar. E sempre quando a nossa família precisa dele, ele tá lá para poder trazer a alegria e o sustento para casa. Essa pessoa de quem eu falo é o Carlos, meu querido pai. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, é um prazer, né? Ainda com varões tão valorosos e uma mocidade que a gente vê bem atuante na nossa igreja. Até já era para ter participado de outros podcasts, né? É verdade. E hoje eu fui pego até meio que de surpresa, faz tempo que de programa não dá certo, né? Sim. E o Eric falou, pai, eu preciso que você esteja lá comigo, que vai ser um podcast bem importante. Não que os outros não tenham sido, mas... Eu falei, bom, filho, vai coincidir porque eu tô de folga, né? Uhum. E escala no HC é um pouco conturbada, às vezes não tem uma linha reta ali, mas que bom, estou aqui, né, presente, fazendo parte desse time tão valoroso. Veja bem, a minha história é resumida em já quase 25 anos de presbiterianismo. Uhum. Eu, por 25 anos, fui católico. Daí, quando conheci a minha esposa, aí ela falou, para você casar comigo, você tem que mudar de igreja. E eu pensei, não, eu não tenho que mudar de igreja, que servindo ao Senhor com afinco, com esmero, como eu estava ali na igreja católica, não tinha por que mudar de igreja. Mas Deus tem os seus caminhos. Sim. E eu conheci o verdadeiro evangelho,
o Jesus Cristo que salva, que não precisa de intermediador, que não precisa de mediador nenhum. E aí, aos pouquinhos, foi mudando meu coração e resolvi mudar de igreja e mudar de religião. E hoje em dia, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou liberto, que eu creio em Jesus como meu único, suficiente Salvador. Até o Eric amanhã faz 19 anos. Opa, temos fofo. Menino valoroso, que conhece o Senhor e que a responsabilidade é muito grande de poder ensinar, de poder levar a verdadeira palavra, o que o Senhor nos pede, ainda mais nos dias de hoje, né? Tão conturbado, onde famílias são destruídas dia após dia, e a palavra de Deus é valiosa nesse sentido, e eu fico feliz de estar aqui, contribuindo. Minha história se resume nisso. Na Silva Jardim já fazem 8 anos, já há 17 anos, presbiteriana em outra denominação, mas também presbiteriana, e quando mudamos de casa, mudamos de local, a igreja nos apoiou, nos acolheu, nos absorveu, e hoje em dia fazemos parte dessa igreja maravilhosa e desse time maravilhoso. Deus é bom. Amém. Valeu, Carlos. Muito obrigado, muito bom. A gente vai conversar um pouco com o Carlos falou aqui. Vou apresentar meu pai, vamos seguir aqui o fluxo. Meu pai é o Arialdo, né? Conhecido como Arizinho, por muitos aí. Ele já foi diácono aqui na igreja, ele vai contar um pouco da história dele aqui nessa vídeo aqui. Mas é uma honra receber meu paizão aqui, ao lado de outros pais também incríveis. E aí, pai? Se apresenta. Meu nome é Ari, conhecido como Arizinho, né? Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, então já faz muito tempo já. Até quando o Lucas me falou para mim que eu fazer o podcast com os pais, né? Eu tenho uma história muito interessante, porque quando eu aceitei Jesus eu era muito novo, né? Eu era da Batista de Telêmaco Borba, foi lá que eu conheci a Jesus, e aquele tempo, tipo, a denominação é diferente da presbiteriana, né? Você já aceitava Jesus, fazia, aqui isso, e lá não, lá você fazia a tua, tipo Profissão de fé? profissão de fé com o pastor e tal, aí você ia para se batizar nas águas, né? Sim. Eu me batizei no rio Tibagi, como Jesus se batizou, no rio mesmo. Então, essa foi uma experiência muito grande que eu, até hoje eu lembro, sabe, do meu batismo. Foi muito lindo, então é muito emocionante, mas aí depois através de mim, eu trouxe meus pais para a igreja. Na verdade, eu trouxe minha mãe. Meu pai era um católico muito que tocava em baile, era gaiteiro, então foi bem difícil para trazer ele. Nós levava ele para. Nós fazíamos culto nas casas. Falei, mãe, vamos fazer culto na nossa casa para ver se nós levamos o pai. Aí nós levava lá, nós começava a cantar os hinos lá. Aí meu pai pegava a gaita lá, começava a tocar shot lá para fora, e para atrapalhar o culto. Então foi bem terrível para trazer ele para Jesus, né? Mas graças a Deus, Deus tomou o coração dele, e hoje ele é um cristão, muito cristão mesmo. Então eu fico alegre porque quem trouxe meus pais foi, porque muitos é os pais que trazem os filhos, né? Mas fui eu que trouxe meus pais para a igreja. Eu estou aqui na presbiteriana. Quando eu vim para Curitiba, eu fiquei muito tempo na Menonita. Acho que eu fiquei mais de 10 anos, acho que, na Menonita. Aí depois eu vim para Silva Jardim. Acho que vai fazer 13 uns... 13 anos. Não, mais. Mais? Mais, acho que faz uns 15 a 18 anos, mais ou menos. Você era pequenininha. O Lucas era pequeno quando eu vi, eu estava com 20. Mais ou menos isso. Eu fui muito tempo diácono da igreja, ainda sou, né? Como diz o pastor, diácono sempre será, né? Mas eu fui muito tempo diácono da igreja, trabalhando. Através do meu trabalho, não tem como eu
seguir, né? Porque meu trabalho, eu sou caminhoneiro, todo mundo sabe. Então a minha vida, a minha rotina é muito cansativa, muito trabalho, né? Então eu sou daqueles que gostam de fazer a coisa correta. Se for para fazer meio a meio, então é melhor pedir licença e é isso aí. Sou eu, o pai do Luquinhas. Muito bom. Valeu, pai. Tá aqui com a gente. Aí faltou meu velho, né? Eu vou presbítero também aqui da igreja. Né? Meu pai que veio do Nordeste, né? Não é daqui do Sul. Aí casou com a minha mãe, e ela levou ele pro meio presbiteriano. E aí, pela graça de Deus, ele tá aí bem envolvido nas atividades da igreja, influencia todos os filhos dele a estarem, incentiva todos os filhos dele desde pequenos a estarem aqui, a se alimentarem da palavra do Senhor, né? Então, se eu tô aqui fazendo essa atividade aqui do Pod Silva, qualquer coisa relacionada à igreja, da UMP, é por causa do meu pai e da minha mãe, né? Que sempre me incentivaram, sempre me levavam para a igreja. E é isso. Se apresenta aí, pai. Meu nome é Jorge, né? Eu entendo assim que os propósitos de Deus nas nossas vidas, eles se cumprem, né? Independente de qualquer coisa. E Deus teve um propósito muito lindo na minha vida, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Por Ele ter tido uma oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Ele, né? Eu conhecia Deus e Cristo Jesus de ouvir falar, né? E quando você tem uma intimidade, tem a proximidade maior com o Evangelho e tem o conhecimento da palavra, não total, que a gente nunca tem, né? Isso que nos dá o Espírito, você se sente uma pessoa iluminada, né? E eu entendo que Deus tem, assim, trabalhado na minha vida dia após dia, né? Para que eu esteja e seja um homem mais alinhado com os seus propósitos, né? Eu vim de uma cidade da carne, cidade de Salvador, cidade muito cheia de festas alegóricas, né? E Deus me tirou daquilo, né? O propósito foi muito lindo porque eu nunca esperava sair de uma cidade daquela, porque ali eu tinha tudo, né? Morava próximo da praia, ia de bicicleta e de repente eu estou em Curitiba, né? Através de uma proposta de trabalho e o propósito de Deus se cumpre na minha vida com a minha esposa, né? E que daí, numa sala de aula, eu a conheci e como se Deus estivesse confirmando que aquela era a esposa que eu deveria seguir minha vida e ter a minha família, né? E como ela é uma presbiteriana do berço, né? Eu entendo que foi propósito porque foi uma coisa muito natural, né? Eu, no começo, eu fui um pouco arredio, porque eu comecei a frequentar a igreja mais para casar, né? Mas Deus foi confirmando isso dentro de mim. Preciso que você esteja em comunhão comigo, né? E a conversão veio aos poucos, né? E está sendo muito maravilhoso para mim, assim, a cada dia que passa, eu sinto realmente a presença de Deus na minha vida. Como meu filho acabou de falar, eu sou muito assim, eu procuro muito que meu filho esteja nos caminhos do Senhor, né? Não que somos perfeitos, claro que todos nós temos nossos defeitos, né? Somos, assim, totalmente perfeitos, mas a gente procura a perfeição em Cristo Jesus através da sua palavra, né? Eu tenho, assim, uma história muito bonita com a Igreja Silva Jardim, né? Porque quando eu conheci a minha esposa, nós morávamos aqui próximo e começamos a frequentar uma congregação da Silva Jardim
e tornamos membro da Silva Jardim por ser, né, congregação. E um pastor da Silva Jardim, né, celebrou o nosso casamento, fez a profissão de fé, a minha profissão de fé, a profissão de fé dos meus filhos, né, batismo dos meus filhos primeiro, né, essa profissão de fé. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande né, por essa comunidade de fé, porque eu tenho uma história muito linda, assim, de família, né? E fez com que eu, assim, através dessa igreja, tivesse a oportunidade de ter uma paternidade em Cristo Jesus. Legal. Muito massa. Que bacana. Valeu, seu Jorge, por estar aqui com a gente também. Pra gente começar, a gente falou muito, vocês três, contando a história de vocês falaram muito sobre a família estar dentro da igreja, né? E conhecendo todos vocês, conhecendo meus amigos também, vocês são pais que o principal é isso, né? Manter seus filhos na igreja. Eu sei que hoje em dia é muito difícil. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade, porque muita gente que está nos escutando pode ter filhos que não estão na igreja hoje, né? A gente tem casos aqui na igreja também disso. E como vocês podem orientar esses pais, né? Como tratar seus filhos, porque a nossa idade, a gente fala, os jovens, a gente tem a pior idade, né? A idade que mais sai hoje em dia, estatisticamente, é os jovens a partir dos 18 anos até os 25 é a idade que eles mais saem da igreja, né? Param de frequentar igrejas. Então, como um pai consegue lidar com isso? Porque eu acredito que muito pai que não tem o seu filho na igreja vai estar ouvindo esse podcast e vai estar com essas dúvidas, né? Dentro da cabeça, né? Eu acho muito importante isso, Lucas e Felipe e Eric, porque eu tenho de formação em enfermagem, vai para 25 anos, já fez 25 anos de enfermagem, e quando eu resolvi fazer uma faculdade diferente, o pessoal falou: o que você vai fazer? Falei: agora tem que ver o que eu vou fazer, né? E eu resolvi fazer teologia. O pessoal falou: mas não tem nada a ver com a tua área. Mas eu penso assim, né? Um dia eu vou me aposentar e o que o senhor tem reservado para mim? Quero ser atuante, né? Quero poder servir mais ao Senhor, né? Com eficiência, tendo conhecimento. E quando eu fiz teologia, uma das matérias que me chamou bastante atenção foi ética cristã, né? Dentro da parte de teologia. E dentro da ética você aprende que hoje em dia as igrejas elas estão mais preocupadas com a numerologia, com os números, do que propriamente com a conversão, né? Aquilo que o Jorge falou, né? De te mostrar o que o evangelho tem a fazer para você. E vindo junto disso veio o isolamento da grande pandemia que nós tivemos. Então nós aprendemos que com o isolamento as pessoas deixaram de ir na igreja porque não podiam, mas terminando esse isolamento, o pessoal não voltou mais para a igreja. E com as nossas redes sociais, tudo isso aqui, né, muito bem preparado, muito bem iluminado, ficou-se muito cômodo da pessoa ficar em casa para assistir os cultos. E como trazer essas pessoas que estão em casa para a igreja de novo? Para um sábado à noite como esse. Porque, como você falou, não é só idoso que quer ficar no sofazinho com a mantinha. Não, é jovem, é adulto, é adolescente, é criança. Então, esse desafio é cada um de nós que tem que fazer. E eu penso assim, nós temos uma rotina lá em casa, segunda a sábado, todo mundo trabalha. E quando chega no domingo, é o dia do Senhor. Tanto eu, minha esposa Ada, quanto a Ana Júlia, quanto o Eric, temos a nossa rotina. Aí chega o domingo de manhã, a gente fala: hoje é dia de louvar o Senhor, servir, vamos para a igreja. E a gente vê que há vontade de ficar em casa. Porque é a rotina de escola, faculdade, trabalho, temos o nosso coral, temos outras atividades da UPH, então é bastante coisa para fazer. Mas no domingo, né, a gente sabe, né, o Ari falou da sua demanda, da sua atividade, mas eu tenho certeza que se ele tivesse disponível, ele estaria na igreja como já esteve, né, servindo com a gente. Mas daí eu penso assim, o que dizer para os nossos filhos que o domingo é o dia de estar na igreja? Que poderia dormir um pouquinho até mais tarde, mas tem que estar na igreja.
Aí eu sempre chego pro Eric, né, filho? Filho, tá na hora. Aí ele quer cobrir a cabeça de novo, quer virar pro outro lado. Eu falo, filho, diga pra mim, se você não for na igreja, o que que você vai ficar fazendo em casa? Você vai dormir mais 1 hora, 40 minutos e depois ele sente aquilo no coração dele e eu não preciso mais ficar brigando com ele para ele pular da cama. Então é isso que a gente tende a dizer para os nossos filhos, para os nossos parentes que estão assistindo, para aqueles que porventura venham saber, né? Poxa, o Carlos esteve lá, o que ele falou, o Jorge, o Ari. De repente isso realmente há um despertamento, porque não somos nós que queremos que vocês venham para ser o jardim. Não, independente da denominação, o importante é você sair da tua casa. Jesus coloca, né, lá em Mateus, né, finalzinho de Mateus, coloca o id para cada um de nós fazer. O id não é só para o pastor, não é só para o presbítero, para o diácono, mas é para o jovem, é para o adulto, é para a criança. O id tem que ser feito. Os tempos estão se abreviando. Jesus está voltando. E como ele vai encontrar a gente? Só no streaming? Finalizando mais uma série? Ou trabalhando? Agora, eu já trabalhei em 3 serviços. Aí eu falei, não, chega uma hora que não dá mais. E daí? Hoje, graças a Deus, eu procuro, ainda erro, ainda peco, ainda tenho as minhas limitações, procuro melhorar, até como pai, né, filho? Às vezes dou umas pisadas na bola, mas eu procuro melhorar. E se eu não tivesse esse tempo para procurar melhorar? Então, esse é o desafio da gente não gastar esse tempo, mas aproveitar o nosso tempo servindo o Senhor. Estando aqui de sábado, estando amanhã de manhã, estando amanhã de noite, porque daí o pessoal pode pensar, puxa, mas isso já é fanatismo, né? Mas daí a gente ouve, né, a banda Resgate falar, né, uma banda que a gente gosta muito, né? Se você é fanático pelo teu time, se você é fanático pelo teu país, hoje é muito nessa questão de ideologia, de partido, né? Por que você não pode ser fanático por Jesus? Pois é. Qual que é a diferença? Então você pode ir lá fazer o que você pode pelo teu time, pelo teu partido, mas não pode ser fanático por Jesus, que é aquele que te deu a vida e que vai voltar para te buscar. Então eu penso assim, eu tenho muito que melhorar. Eu sei que como pais, pai é um desafio muito grande. A gente estar presente, a gente, né, pegar aqueles momentos de dificuldade, aonde está tendo um atrito grande na família, quem que tem que tomar a frente? É o pai. Peraí, gente, não, eu tô indo dormir, não vai dormir não, vamos resolver essa situação. Por quê? Porque tem que ser resolvido ali. E quem que tem que fazer isso? É o pai. E se o pai não está capacitado, a família vai se dissolvendo e a gente vê hoje como que estão as famílias hoje? Se dissolvendo porque os pais não estão sendo pais. Sim. Então, basicamente, é por aí, né? Vocês têm A sociedade hoje, ela quer limitar essa questão de nossos filhos estarem na igreja. Isso é uma grande verdade. E em Provérbios 22 fala que ensina o teu filho onde devem andar, né? E não se desviará do caminho. E hoje os pais estão negociando muitos valores, né? E um dos valores fundamentais que a gente não deveria negociar é esse, né? Que você está levando teu filho desde criança para a igreja. Porque depois que acontecer deles estiverem já com uma certa idade, vai ser mais difícil porque quando você inculca na cabeça dos filhos, né, o evangelho, desde cedo, é, 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 não me entendi, tem que falar um pouco mais alto? Perdoa, tô falando mais alto. Então, se você inculca os filhos desde cedo o evangelho, com certeza vai ser um pai assertivo. Porque com toda certeza esse filho, ele, claro que tudo acontece só da vontade de Deus, né? Sim. Isso pode fazer, e tem muitos ainda aqui, né? Mas é uma porcentagem muito grande de assertividade. Sim. De você estar com seus filhos na igreja, tendo esse cuidado, né? Com certeza. Pai, tem sentar.
É como o Jorge falou, ensina as crianças no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviar dele. É interessante porque eu até desde meus filhos, desde pequenininho, sempre na igreja, e hoje eu tenho orgulho de ver eles em frente do trabalho e às vezes eu até fico pensando assim, né? O que seria se nós não conhecêssemos Jesus? O que seria dos meus filhos hoje? E até emociona, né? Mas Sim. a gente vê que estão no caminho certo, né? Amém. E às vezes, tipo, a gente não consegue, tá cansado, aí de repente dá 6 horas, a Amanda já vai lá, pai, vamos na igreja. E aquela vontade de dizer assim, ai, hoje eu não vou, eu tô cansado. Mas aí Deus pega e fala pra gente assim, você não vai na igreja, cara? Teus filhos estão na igreja, como é o que que você vai demonstrar para teus filhos? Levanta, ó, levanta. Então é muito emocionante para mim, pelos meus filhos, eles estão no caminho certo. Porque eu tenho muitos amigos que têm os filhos desviados, que não conhecem Jesus, e é triste, sabe? Você vê, tipo, hoje teve um acontecimento na família da minha esposa, a tia dela faleceu, nós fomos lá. Você vê os parentes dela lá, os filhos, tudo virado, mexendo com droga. Então é complicado. Então eu louvo a Deus hoje de eu ensinar meus filhos como está em Provérbios. Desde criança e até hoje eles estão aí dando orgulho para mim. Graças a Deus. Ter o privilégio de ver eles, né? Esse é o privilégio que a gente fica mais alegre, né? Que você tem o teu filho dentro da casa do Senhor. E outra coisa, né, gente? Porque a palavra de Deus diz que nós seremos cobrados por eles. Isso. Exatamente. Eles não vão perguntar pro Eric. De certa forma, o Eric vai ter a sua parcela de cobrança. Uhum. Mas, em primeiro lugar, Deus vai perguntar para mim: o que que você fez com a responsabilidade que eu deixei para você? Porque eu costumo falar com o Eric, né, filho? Tá na hora. E pense bem, Deus, ele não tem neto. Deus, ele tem filho. Uhum. Então, eu sou teu pai, você é meu filho. Só que Deus é teu pai também. Deus não é teu avô. Não pense que você vai ser salvo por intermédio de mim. Uhum. Então, isso nos traz a realidade de que, dia após dia, cada um de nós tem que fazer a sua vontade. Vontade do Senhor. Mas cabe a cada um de nós também ombrarmos, né? Um ajudar o outro. Sim. Sim. Por isso que eu falo pro filho, né? Filho, vamos, tá na hora. Eu sei, você faz faculdade, você trabalha. E no sábado tem atividade, mas no domingo é o dia mais importante da tua vida. Sim. E hoje em dia, né, o Jorge falou, né, a sociedade impõe que nós, como pais, colocamos nossos filhos em balé, em aula de música, em escolinha de futebol. E, nossa, aí a semana tá cheia, o domingo é para descansar. Uhum. Tadinho, domingo para descansar. Mas e se o Senhor vir e voltar nesse dia de descanso, o que você vai falar para ele? Ah, senhor, é que eu não deixei ele descansar. Será que ele vai aceitar? Desculpa. Isso é muito sério. Nós temos que pensar muito, né? Sim, sim. Um negócio que eu achei interessante foi quando você falou sobre encaixar a rotina de vocês, respeitando, né, o dia do Senhor e tal. Daí eu já aproveito e pergunto como é que vocês equilibram essa vida dentro das suas vidas e da vida da sua família, né? O homem como o pai como sendo o líder ali do lar, né? O sacerdote. Como que vocês lidam com esse equilíbrio entre ter essa responsabilidade para com a igreja, para com servir, né, o reino de Deus diretamente, ele não que a gente não sirva com o nosso trabalho rotineiro, né, secular, mas como que a gente como que vocês equilibram essa rotina, tanto para vocês quanto dentro da família de vocês, né? Regrando os filhos, impondo, né, limites, como, por exemplo, domingo
Nada de, sei lá, videogame até tarde, um sábado à noite, porque você sabe que domingo de manhã você tem que acordar cedo para ir para a igreja. Perfeito. Então, como vocês fazem esse equilíbrio? Eu acho a paternidade uma coisa incrível. Uhum. Incrível porque é obra de Deus. E tudo que Deus faz é incrível e perfeito, né? E Deus não dá esse dom de estar preocupado com essas questões, né? O trabalho junto com a família e esse cuidado de estarmos preocupados com a vida espiritual dos nossos filhos, como sacerdote do nosso lar e também cabeça do nosso lar, junto com o trabalho, ele requer um certo cuidado, Uhum. né? Porque o que o inimigo quer é que você não trabalhe com a espiritualidade da família. Ele vai lutar contra isso, né? E quando o pai ele está comprometido, o sacerdote do lar, comprometido com a vida espiritual da família, né? Que isso aí envolve esposa, filhos e a sua própria vida, Uhum. Deus nos capacita a ter uma rotina de estarmos separando tempo de qualidade, tá? Para que isso aconteça. É claro que nós não somos assim, uma coisa assertiva e perfeita. Dizer Aham. assim, olha, eu tal hora que chegar do trabalho eu vou fazer a devocional com meus filhos, porque a briga é grande, né? A gente chega com aquela vontade e sempre acontecem algumas coisas, mas essa vontade e esse compromisso, ele tem que existir no sacerdote do lar. Uhum. Tem essa preocupação, não é? Porque eu confesso a vocês que todos os dias de manhã, na minha devocional, eu ponho meus filhos em oração, Uhum. né? Ponho diante de Deus, porque a gente não pode estar com eles o tempo inteiro, mas Uhum. Deus está. Sim. E a gente tem livre acesso a Deus para isso, né? E Ele atende a súplica do justo. Então, na prática, né? Eu não estou falando em teoria aqui, estou falando na prática. Esse compromisso de devocional, ela tem que ter. Outra coisa muito importante que eu acho, assim, é uma coisa minha, tá? Uhum. Que eu aprendi no Evangelho, né? E também o Espírito Santo trabalhou em mim com isso, sabe? Me lapidou em relação a isso, é de esse tempo de qualidade com a minha família. Uhum. O domingo é o dia do Senhor. E assim, eu procuro ter o domingo totalmente para o Senhor e para minha família. É tanto que no domingo eu não convido ninguém da minha família para ir na minha casa. Aham. É só para eu e os meus filhos. O Felipe tá aí, né? Não deixa eu mentir, né? Todo domingo nós temos esse tempo de qualidade para nós, entende? De sentar na mesa, almoçarmos juntos e orarmos juntos, né? E ter essa conversa de família ali, porque durante a semana realmente é corrido, Uhum. né? Ele tem academia, tem agora não tem mais faculdade, mas às vezes tem um trabalho dele lá e acaba nas devocionais ele não está tendo aquela assiduidade de Uhum. todos os dias, né? Mas no domingo, esse dia a gente procura estar com qualidade. Isso aí eu queria, sabe, comentar sobre isso, porque tem muitos pais que às vezes saem almoçar fora, todos os domingos, vou dizer que um dia ou outro lá no aniversário, a situação, mas esse tempo de qualidade, né, num dia, principalmente o dia do Senhor, né, que a ceia do Senhor foi com todos ali sentados, né, com seus discípulos, é, e aqui a gente está falando de família, de Uhum. paternidade, é especial, tem que Sim. ser com qualidade, né, a gente tem que separar esse tempo. Sim. Teve uma experiência, até aí agora uns tempos atrás, aí, um membro da família chegou pro Lucas e deu o Lucas falou,
quanto tempo eu não te vejo? Daí o Lucas, não, é que a gente, a vida do dia a dia, na igreja e tal. Aí a pessoa pegou e falou pra ele, a pessoa que não conhece Jesus, e falou, né? Nossa, você tem que largar a mão de ficar só igreja, igreja, e dar um tempo pra família, é assim. Daí eu até falei, vamos ver o que o Lucas vai falar, né? Falei, eu como pai, né? O Lucas já mandou na lata, né? Falou, não, primeiro é o Senhor, depois todas as coisas. Aquela pessoa olhou pra ele assim, calou a boca, mas foi um tapa na boca, assim, parou a conversa. E, e sobre o Felipe fez a pergunta, de relacionar a rotina do trabalho com a, a igreja, né? A minha vida é bem doida, mas graças a Deus, eu falo para eles lá, eu preciso trabalhar 2 domingos no mês. E daí, então vai restar 3 domingos, acho que dá 4, 5 domingos, não sei, no mês, dá 4. Hoje, esse mês tivemos 5 domingos. Então, daí, esse mês eu trabalhei 3. Só que daí, em relação daí, eu pego, o que que eu faço? Eu pego e já falo, não, os outros domingos é para família e igreja, né? E para do tempo do Senhor. Então, eu acho que a gente tem que ter esse tempo, né? De trabalho, tipo, e fazer também, se programar para. Tem gente que não consegue, né? Porque empresa mas eu, graças a Deus, esse privilégio eu tenho, de escolher, né? Ó, eu preciso trabalhar tal, e daí depois eu preciso folgar porque eu preciso estar com a família e ter os compromissos da minha igreja, né? Então, eu acho que a gente tem que se programar, consegue programar como um pai, né? Você fazer essa programação, né? Então, eu acho que se você fizer tudo certinho, Deus continua abençoando a gente. E eu acho importante ressaltar que hoje em dia, com o nosso mundo tão virtual que nós temos, não tem desculpa para você dizer, eu não consigo fazer um devocional com a minha família porque eu não tenho conhecimento, porque me falta tempo, porque independente da desculpa. Uhum. Veja, nós temos uma rotina em casa e não é como o Jorge falou, não é regrado, é naquele dia, naquela hora que eu trabalho à noite e às vezes trabalho 2 noites seguidas, é quase igual a rotina do Ayrton, é meio louco assim. Mas quando eu estou em casa, é sagrado, a gente tem que procurar se reunir, nem que seja por 15 minutos, diante da Bíblia, diante de um devocional, pode ser um pão diário, pode ser um devocional específico da nossa doutrina, e a gente vai discorrer sobre aquilo, e aqueles 15 minutos procuramos todos conversarem a respeito da palavra, cada um faz a sua oração, e vamos para as nossas camas. O Eric chega da faculdade às 10h20, 10h30, e a gente espera ele chegar, fazemos o devocional e vamos para as nossas camas. E depois que eles vão para as camas deles, cada um vai para a sua cama, eu procuro passar cada um na sua cama, dar um beijo, falar, filho, vamos fazer uma oração aqui, agradecendo pelo dia, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Né? Hoje você está aqui com esse edredom tão gostoso, esse quarto tão gostosinho, mas tem pessoas lá fora que estão passando frio, que estão passando necessidade, pais que estão com os corações cortados de não terem essa estrutura que você está tendo hoje. Então a gente procura ser agradecido. Então isso faz muita diferença na família da gente. E não precisa ser instruído, não precisa ser um presbítero, não precisa ser um diácono. O pai que quer realmente levar a sua família aos caminhos do Senhor, como diz em Deuteronômio 6, que quer inculcar a cabeça do filho, ele só não faz se ele não quiser hoje em dia. Sim. E é como o Jorge, como ele falou, leva tempo, leva responsabilidade, é um desafio. As redes sociais querem te levar a isso aqui. Isso aqui está sendo tão terrível no nosso tempo de hoje.
quanto é difícil você chamar gente, vem pra mesa que tá na hora da refeição. Vai pro celular. Manda mensagem lá do quarto. Já vou. Isso. Celular é Você entrou na questão do celular. Eu vi agora, eu não sei, se você procurar no YouTube, você vê lá, Conversando com o Diabo. Uhum. É um vídeo muito interessante. Esse vídeo eu já vi ele faz muitos anos. Cara, é interessante o que ele quer. Tipo, o cara faz o papel do diabo e o outro fazendo a entrevista com ele. Uhum. É muito interessante o que esse cara. Ó, esse vídeo eu acho que foi feito, acho que faz uns 10, 12 anos atrás. Se você puxar no YouTube, você vai achar. Ele falou, cara, ele pergunta pro diabo assim, o que você vai fazer para todo o mundo tirar o foco de Jesus? Ele falou, eu já estou começando a fazer. Eu vou fazer rede que é celular, que eles vão ter tempo só para isso e não vai ter tempo para Jesus. E às vezes a gente se policia nisso, né? Eu tô errado. O Lucas tá errado, a Amanda tá errado, todos os filhos nossos tá errado. Porque é um vício. A pessoa tem vício de cigarro, tem vício de... E o celular é um vício muito terrível na vida espiritual de uma família. Uhum. Porque eu já tentei, já conversei com a minha família, falei, vamos fazer todo dia um tempo junto, uma devocional. E, cara, infelizmente, eu sou sincero, falo, não conseguimos fazer. Nós fizemos, acho que umas 2 vezes, e atrapalha na vida do casamento, atrapalha na vida dos filhos, Sim. atrapalha em tudo, porque foi o que você falou. Venha tomar café, me manda mensagem, já vou. É tudo. Aí chega, senta na mesa, tá ali o videozinho, comendo e olhando. Aham. Então, eu não vou dizer, nós somos pecadores, mas na família dele, na nossa família acontece isso. Então, eu acho que a gente como um pai cristão, já tem que partir de mim, para mim pegar e falar para meus filhos, vamos, é a hora do Senhor, é a hora do Senhor. Exatamente. Eu tenho uma questão, eu tenho uma prima minha, eles têm uma casa no Alagado lá, uma casa de campo. É muito interessante lá. Eu achei incrível. Cara, você chega lá, eles convidaram nós fomos passar, acho que o final de ano, né? Uhum. Tem uma caixa lá. Celular. Coloca lá, desliga e pum. Acabou. Cara, e foi uma experiência muito grande. Legal. Porque daí você tem conversa, você brinca, você faz. Mas é aquele tempo lá que nós passamos lá, acho que 4, 5 dias, não vimos o WhatsApp, não vimos nada. Como faz a diferença, né? Faz a diferença. Então é muito interessante. Nós temos que, a partir de nós, começar a policiar nisso, porque, como o vídeo que o Diabo falou, Aham. e está acontecendo no mundo. Ele falou que ia trazer igrejas, como tem, para chamar os jovens, mas pensam que estão adorando o Senhor, mas não é. Aí aquelas igrejas liberal, aquela dali se sai, já vai para DCTI, vai para coisa, tá tudo certo. Uhum. E é isso que você falou, e o Jorge também colocou, que eu finalizo minha fala com esses valores. O pai tem que colocar os valores. Uhum. O Eric pergunta, mas por que tem que ser assim? Porque a palavra de Deus fala, direciona, e eu estou sendo o legislador. Exatamente. Eu não estou criando uma regra, eu estou procurando colocar em voga a regra que já está posta. Sim. É isso. Vamos para a mesa, celular não vem para a mesa. Uhum. Pergunta para ele. Fica bravo, fica bicudo. Por quê? Porque, poxa vida, gente, isso aqui tira tanto tempo, gente. Estávamos falando de acidentes que acontecem com isso aqui. A minha empresa, principalmente. Se você
tiver o celular, tipo, na mão, é advertência e 3, justa causa. Então hoje é muito. Isso aqui se você assistir o vídeo, você nunca mais usa o celular. Exatamente. Entendeu? E É eu incrível. acho que nesse ponto, o presbítero nosso já falou sobre isso, alguns presbíteros, o pastor já falou sobre isso, líderes. E eu acho que, não sendo radical, mas eu acho que a gente poderia fazer aquilo que o Ari colocou lá na casa dele, deve ter praia lá. Uhum. Vai entrar na igreja, celular na caixa. Sim. Fazer na igreja. Você já pensou como que seria os cultos? Seria uma paz. Rapaz, isso aqui a gente vê, não é jovem, é adulto. Adulto, nossa, Idoso já. Puxa, ele tá dando uma palavra maravilhosa, Jesus falando lá que água é a água da vida. E tá vindo lá um streaming. Eu acho interessante eu faço a escola dominical com a Maria Helena, né? Cara, eu acho muito legal o que ela faz. Até quando eu não trago a Bíblia, falo, vou dar uma olhada na Bíblia do celular, né? Eu já olho pra ela porque eu sei que ela fala mesmo. Aham. Até teve um primo meu que ele tava frequentando a igreja, aí um dia ele veio no celular e ele começou dela. Eu não sei por que não trazem Bíblia para a igreja, fico ali no celular. Mas é tão. É a mesma coisa o pastor dando uma palavra lá na frente, lá, olhando o celular ali. Então, eu acho que a gente tem que se policiar nisso. Como um pai, como um chefe de família, eu acho que eu tô tudo errado, nossa família tá tudo errado, porque o celular, e se a gente fizer uma regra assim, tipo, fazer uma regra, tipo, radical, não é só na hora do almoço, porque eu acho que vai quebrar a regra do diabo, porque você pega e diz assim, ó, a partir da hora que a gente chegar em casa, desligar o celular e vamos viver em família, conversar, que é tão bom, tipo, às vezes eu chego lá em casa, tipo eu, a Amanda, o Lucas e a minha esposa fica conversando, é tão bom aquela hora, cara. E daí, de repente, o Lucas vai pro quarto, a Amanda vai pro quarto, e eu fico ali, a Gisela assistindo série, então eu acho que se a gente fizesse uma regra assim, eu acho que ia melhorar muito a vida da gente espiritual, né? Muito, muito, muito mesmo. Esse tempo de qualidade com família é muito importante. E o tempo de qualidade realmente se desvencilhar um pouco disso, né? É difícil, porque a vontade é grande de ficar ali e outra. Durante o dia, o trabalho, ele é totalmente online. Sim. Não, Mas a vida você é trabalha, ó, cliente passa mensagem, isso aquilo, gestor mandando mensagem, é central mandando mensagem, aquilo, e você fica naquela vibe ali. Sim. Sempre ali, aí o que acontece? Eu, tô tirando por mim, eu tenho 2 celulares, você entendeu? Um celular da empresa e um celular meu particular. Aham. O meu particular quase não uso, porque é só da empresa durante o dia. Aí eu só à noite que eu vou dar uma olhada. E aí o que acontece? A hora que eu chego em casa que eu tenho que dar atenção para minha família, aí tem ministério da igreja, né? Que daí, à noite que eu vou olhar, se é alguma coisa urgente, eu vejo lá e já respondo, mas se é uma coisa que não é muito urgente, então assim, tem que dosar muito isso. Sim. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ter esse tempo de qualidade. Sim. Mas é só pela graça. Exatamente. Uma coisa que o Carlos, o pai também já comentou, o Jorge também acabou de falar, é em relação a quando você presta atenção na palavra. É algo que a gente vê muito dos dois aqui. Quando a gente gosta muito de conversar sobre as mensagens, né? A gente está tendo encontros nas sextas-feiras, no começo do mês, e justamente a gente fala sobre as pregações. O quão bom é você sair de um culto e em família tá conversando sobre a mensagem, né? O quanto impacta. Não só isso, a IBD também, né? É a nossa escola dominical. Quanto ali teve uma aula diferente, o que aprendeu, aquela discussão dentro do carro, e realmente trazer isso para a vida de cotidiano da casa é importante. Isso nos salienta também para o futuro, né? Sim. A gente também não quer que nossos filhos Sim. percam isso, né? Percam essa graça que a gente tem hoje. Essa vontade de estar na igreja, de ouvir a palavra do pastor, do presbítero.
a pessoa que tá sendo usada por Deus. E é muito legal ouvir isso de vocês, dos três alinhados, né? Isso que é legal. Acho que quem tá ouvindo a gente pode, e tá assistindo também, pode ver que são três países realmente que prezam sobre suas famílias, prezam sobre a igreja, né? E seguindo nessa linha, a gente queria falar um pouco respectiva. Isso aí, o Felipe falou? Não estou conseguindo falar. Qual a maior lição que vocês já aprenderam até hoje? Porque a gente sai do culto ouvindo palavras, né? Qual que é a lição que vocês levam para a vida de vocês hoje? Aquela palavra que tocou o coração de vocês e que segue até hoje na memória de vocês. Acho que todo mundo tem essa mensagem, algo que foi falado, e vocês tentam replicar na vida de vocês, né? Eu sei que é uma correria, mas. E é difícil, como o pai já falou, né? A gente tá errado em muitos pontos. Mas a rotina de cada um é cada um. Mas de certa forma essas mensagens impactam a nossa vida e faz transformar algo ali dentro de nós, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco disso. A Igreja Sobradinha, ela fala muito sobre família, né? E eles valorizam muito a questão família, né? Que eu acho que é a centralidade, né? Além da palavra de Deus. E é falado muito sobre levar a família aos pés da cruz, né? Uhum. Isso é muito rico numa família, né? Você como sacerdote do lar e um cabeça do lar, essa mensagem é muito rica para nós. Levar a nossa família e nós como pais, como sacerdote do nosso lar, como cabeça do nosso lar, Uhum. né? Ter essa responsabilidade de estar levando a nossa família aos pés da cruz, né? Para que nossa família conheça e tenha o verdadeiro sentido do que foi a morte de Jesus Cristo naquela cruz por nós, Sim. não é? O como Deus foi amoroso para conosco, ele dá o seu único filho, né, para morrer por nós. E eu acho que isso é um grande compromisso da paternidade. É a gente ter realmente essa responsabilidade de levar a nossa família aos pés da cruz. E essa palavra quer dizer muita coisa. Ela sintetiza, mas ela é muito ampla. E foi uma das pregações que foi o pastor Levi colocou, e aquilo ali me tocou muito, né? Uhum. Fui em casa conversando com a esposa e falando que grande responsabilidade que eu tenho como pai, né, ter uma paternidade e dizer assim, olha, eu sou responsável de levar meus filhos ao centro, né, de Cristo. Sim. Eu acho uma pergunta muito difícil, porque a palavra de Deus ela é tão rica que você ouve uma pregação no domingo de manhã, ouve outra no domingo à noite. No carro eu costumo ouvir uma rádio e às vezes está passando uma pregação também. Uhum. E aquilo vai impactando você. Sim. Aquilo é como se fosse preenchendo, aquilo vai te preenchendo. A palavra de Deus que diz que você tem o Espírito Santo dentro de você, mas que você tem que estar sempre cheio desse Espírito Santo. Que não dá lugar para que as coisas do mundo venham a preencher e que você vá se esfriando. Então, quando você se dispõe a domingo eu vou servir ao Senhor, né? Josué 24, ele deixa claro, né? Quando ele pega e fala para aquele povo, né? Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Ele coloca tudo diante daquele povo. E ele diz, a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é algo assim que me deixa o chamado orgulho santo, né? Que o orgulho não é um sentimento muito bom, né? Sim. Mas é assim, quando agora ainda mais, né? Eu cantando ali no coral, eu tô ali no coral e eu vejo a Ada
no microfone, o Eric no violão e a Ana Júlia ali nos primeiros bancos, É né? de um outro contexto, né? Eu falo, Senhor, mas eu sou um homem muito agraciado por Deus. Que bênção, Senhor. Porque, né, a gente vê tanta realidade aí fora, de famílias sendo destruídas, estando longe dos caminhos do Senhor, Sim. né? E que fique claro, né, não é a igreja que vai salvar a pessoa. Uhum. Não é a Silver Jardim, não é a Central, não é a Quadrangular. O que vai salvar é Jesus Cristo. Exato. Mas eu tenho que me dispor a servir a esse Jesus Cristo. E Hebreus ele deixa claro que nós não podemos ser desigrejados. Uhum. Isso não pode passar pela cabeça do crente, não. Eu posso servir o meu Senhor lá de casa, da minha internet, ou fazendo só os devocionais lá em casa. Eu vou fazer uma célula lá em casa. Quer fazer uma célula na tua casa? Ótimo. Mas sirva ao Senhor na tua igreja. Sim. Então eu sinto assim que, né, por exemplo, a pregação do presbítero Jefferson, eu fico muito impactado com as pregações dele. O Levi, maravilha, o Kassab, o Renato, esses pastores que vêm de fora, esse missionário, né? Uhum. Você fica falando, Senhor, mas eu conheço um pouco da Bíblia, mas o tanto que eu conheço é tão pouco que hoje eu estou aprendendo coisa nova. Uhum. Né? E ele colocou lá, né, da história, né, do rei, que tinha esse contato com o Senhor, quanto fazia diferença na vida dele, Sim. chorando perante o Senhor. Aí o profeta sai e Deus fala, ó, volta lá que eu ouvi a oração do meu... Foi meio impactante. Que maravilha, que maravilha. Deus já respondeu na hora. Uhum. Mas é claro, né? Às vezes Deus demora, né? Um tempo a responder. Isso não é via de regra. Não é eu orei e Deus já respondeu. Mas qual que é a diferença? É você fazer oração. E eu tenho estudado a respeito de oração e um dos sinônimos de oração é o quanto é difícil. O quanto é difícil. Você se expor, você se abrir, você estar aos pés de um ser que você não está vendo, que você já ouve falar que é o teu Senhor e Redentor, mas o que é colocar a fé nesse Senhor? Sim. É isso que faz a diferença na vida da gente. Assim como a gente falou, né? De orar pela família, de falar, Senhor, hoje o Senhor me trouxe para casa. Amanhã é um outro dia, mas eu peço que o Senhor me leve e me traga de volta, Senhor. Sim. Porque os caminhos aí fora estão tão difíceis. Amanhã é para todo mundo estar aqui na igreja. Mas o que sabe que passará essa noite? Sim. Então eu acho que pregações, devocionais e tudo, e reuniões de orações, tudo vem a somar, vem fazer parte desse mundo que a gente vive que faz a diferença na nossa família. E claro, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser bons dispenseiros. Sim. Poder honrar, poder dignificar esses homens, no nosso caso, né, homens que se levantam para serem assalariados, de certa forma, que eles se dediquem exclusivamente ao ministério, para trazer palavras que venham fazer a diferença na nossa vida, né? Porque é terrível você ver um ministro do Senhor tendo que ter um outro trabalho, não tendo tempo de estudar, não tendo bons livros. Como que ele vai alimentar o povo dele se ele está com fome? Sim. Isso faz muita diferença na nossa igreja. Graças a Deus, a gente vê uma igreja que se preocupa com isso. Uma igreja que não está preocupada como que é a arrecadação, não. Está preocupada como que estão os líderes dessa igreja. Sim. Os missionários, as congregações. Então isso faz a diferença na nossa igreja. E esses 100 anos que estamos partindo aí é um desafio. Sim. Hoje em dia, igrejas se levantam, igrejas acabam porque não foram erigidas na rocha, que é Jesus Cristo. Então esse trabalho de trazer pais, trazerem filhos, trazerem profissionais que conhecem a palavra do Senhor para falarem um pouco a respeito desse evangelho faz muita diferença. Parabéns para vocês. Nós temos grandes líderes na nossa igreja, na Silva Jardim, como pastores, né? E como um dia
conversando, a Maria Helena falou, cada pastor ele faz uma pregação diferente, tem o jeito da pessoa. E aqui na Silva Jardim, pastor Renato, pastor Ricardo Kassab, o pastor Levi, o presbítero Jefferson, Diego também. o Diego. Então, são os grandes líderes que, eu vou ser sincero para você, de todos esses pastores, não Desmerecendo. desmerecendo aqui, mas e não puxando o saco também. O pastor Levi, a mensagem dele, eu gosto muito a mensagem do pastor Levi, que ele dá aquela cobrança em você, como líder, e na mesma hora ele apaziguou. Tá? Mas então, eu gosto muito das mensagens do pastor Levi. Eu gosto de todos. Kassab, nossa, um grande pregador, o pastor Renato, o Didi, o Diego agora começou também, o cara fala uma palavra muito emocionante. Até eu brincava com ele, até que a primeira mensagem dele na igreja eu queria estar, né? E foi muito emocionante, parece que Jesus falou comigo através da pregação dele. E a gente vê como é valioso as pregações, como Deus faz as coisas tão certinho, que cada mensagem de cada um desses líderes, ele fala no teu coração, sempre aonde que você está fazendo errado, onde você está fazendo certo. Então é muito emocionante. É uma mensagem que, para um pai, é bom sempre estar ali prestando atenção na palavra de Deus, porque não é ele que está falando, quem está falando é Deus, né? Então é muito emocionante isso aí. Você vê, só nós não vamos esquecer. Eu lembro quando a gente veio para a igreja, um domingo à noite, 8 anos atrás, o presbítero Campo estava à frente, pregando em Efésios 2, 8, 9 e 10, falando da graça de Jesus. Então isso impacta a vida da gente. Uhum. Eu perguntava, quem que é esse homem? É o pastor da igreja? Não, esse é um dos presbíteros. Falava, rapaz, como Deus é bom, né? Uhum. Aí no outro domingo já o pastor Levi, e assim foi, né? E nós como pais, né? Está falando muito de paternidade, né? A gente tem que se preocupar muito com a vida espiritual dos nossos filhos, né? E a minha vinda para Silva Jardim foi basicamente isso, né? Para dar um norte espiritual aos nossos filhos, né? Uhum. Eles estavam já na idade de uns 10 anos e a igreja que a gente estava tinha uma certa dificuldade de acompanhar os jovens espiritualmente, né? E eu vim para Silva Jardim e eu vi uma coisa muito interessante aqui, que eles fazem um discipulado para os nossos filhos, né? E é muito raro de ver isso nas igrejas. Sim. Sem discipular para poder receber, né? E hoje, membros, né, entrando novos na igreja, passam por discipulado para poder, né, conhecer as doutrinas e tudo. E a minha preocupação era mais isso, né? Aham. É estar, claro, no nosso crescimento espiritual a cada dia e também preocupado com eles. E assim, fui muito assertivo, né? Como a Mari falou, existe pastores aqui para cada faixa de idade. Exato. Fala a língua de cada faixa de idade, né? Aham. E isso é muito importante numa igreja, Sim. né? Exatamente. Tem muitas igrejas aí, que o Ari, acho que foi o Ari que comentou também, de muitas igrejas estar desvirtuando a palavra de Deus para chamar jovens, Sim. né? É. Um avivamento muito grande, aquela coisa toda para poder, uma barulheira toda para chamar os jovens, mas você não vê espiritualidade nenhuma nisso, né? E o mais importante de tudo isso é você estar ali diante da palavra de Deus exposta inteiramente, verdadeiramente. Isso é muito gratificante para a gente, né? Sim. Como pai, né?
Saber que nossos filhos estão sendo bem cuidados. E nós também. Você falou nisso aí, eu tenho uma historinha curta. Eu tenho uns amigos meus que eles são cantor. Eles, tipo, um ainda continua, mas o outro são irmãos. Eles eram uma dupla sertaneja e tal, e daí eles pegaram e daí um foi embora para Santa Catarina e o outro ficou aqui. Aí esse que estava em Santa Catarina, ele aceitou Jesus, estava indo frequentando a Assembleia de Deus. E daí o irmão dele ia fazer show, chamava ele, falou, "Ô, preciso de você." Aí ele tava voltando, vindo aqui subindo a serra ali, e pra cantar. Aí do nada o carro dele subindo a serra, virou, dançou na pista, virou e virou pra baixo, de frente com o caminhão. O cara desviou, parou, aí ele pegou e falou assim, meu Deus. E daí falou, não, fez o retorno e voltou embora. Aí no outro dia a pregação do pastor. Foi muito interessante, eu até me arrepia. O pastor falando, pregando lá, e ele conta isso aí, é muito emocionante. Fala assim, o pastor falou, não existe dois deuses, existe um só, Senhor Jesus Cristo. Se você quer seguir um caminho, é aquele caminho, não existe dois. Aí terminou a pregação e tal, daí ele foi e conversou com o pastor, falou, pastor, tal, eu tenho a dupla com meu irmão, tal, fui cantar com ele lá e daí aconteceu. Daí o pastor olhou para ele e falou, meu irmão, Deus te mostrou que você estava indo para o caminho errado, Deus fez você voltar. Você voltou. E a partir desse dia, ele pegou e falou pro irmão dele, falou, ó, se você quiser me chamar para mim fazer um louvor, cantar para Jesus, eu vou. Nunca mais eu vou cantar para o mundo. Foi então uma experiência muito grande para ele contando isso, né? Porque hoje em dia, é igual eu falo dessas igrejas, é muito liberal. Você tá ali louvando a Deus ali, e no outro dia você já vê nas redes sociais a pessoa em outro, lá no barzinho, num show. Então por isso que a gente como pai de família tem que expor ao filho e dizer, o caminho é Jesus, né? Não tem mais ninguém. Feito. Eu tenho uma pergunta minha, mais por curiosidade, mas eu acho que o pessoal aí quer saber também. Qual foi a sensação de vocês pela primeira vez assumirem a responsabilidade como pais? Como que vocês se sentiram quando, digamos assim, a gente nasceu e vocês, nossa, agora eu tenho que ser outra pessoa, tenho que, digamos assim, se transformar para poder acolher aquela criança? Boa pergunta, meu irmão. É, Muito boa. tem muitos pais aí. O pastor Renato tá precisando aprender, entendeu? Vai ser pai agora, então. Olha, existe muitos pais aí que foi pego de surpresa. Mas assim, eu vou responder por mim. Eu me preparei para ser pai. Uhum. Eu acho que Deus me mudou para ser pai. Porque eu tinha uma vontade muito grande de ser pai e assim, diante da circunstância ali, eu eu meio que me anestesiei um pouco ali depois dos 18 anos, assim, eu tinha aquela vontade, mas aí eu acho que não é a hora, né? E fiquei, mas aí quando eu conheci a minha esposa, que daí eu vim ser pai com 27 anos. Uhum. Muitos aí que não tem possibilidade, né? 18, 20 anos, né? Que daí passou toda aquela fase, né? E você, né? Tá se preparando, né? Para ser pai. Tem muita gente que atropela isso, né? Sim. E essa idade, eu acho que é uma idade bacana, assim, para você ser pai, porque você já tá mais maduro, né? Sim. Apesar de quando teve o Felipe, eu era novo na fé, né? Eu não tinha aquela conversão total. Uhum. A minha conversão, como eu falei no início, foi gradativa, né? Deus foi, né,
ali me moldando. E é difícil você dar continuidade nessa questão de paternidade em Cristo Jesus. Uhum. Ainda mais ser novo na fé, né? Aquilo te dá uma insegurança muito grande. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou, né? E, e eu fui, assim, criado por meus pais muito severo, assim, sabe? Aham. Meus pais foram muito ali, bem linha dura comigo, assim, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. No começo, eu fui, assim, meio duro com meus filhos, né? Aham. Mas em Colossenses, acho que é em Colossenses 3, não sei se é 20 ou 21, e fala que você tem que criar os seus filhos em disciplina, mas em amor, Uhum. né? E aquilo, essa palavra em Colossenses, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na igreja da Betel, Aham. o pastor José Rodrigues pregou sobre isso, e aquilo ali eu fui em casa pensando nesse versículo. E aquilo ali mudou mais um pouco do meu jeito de pensar, né? Porque você acaba trazendo algumas coisas, né, Sim. dos pais, né? E eu falei assim, não, eu tenho que ser severo em amor. Sim. Em amor. A gente tem que ter, pai tem que ser severo. Sim. Você tem que dar severidade, mas em amor. Quando você faz em amor, muda o nome de severidade, né? Legal. Então, a responsabilidade é muito grande, Aham. mas se você fizer em amor, né, como a palavra de Deus fala, torna-se a carga mais aliviada, mais branda. Legal. Eu, Carlos? Faz. Não, eu tive. Eu me casei com 28 anos. Uhum. E é interessante que o Jorge colocou isso, que alguns se preparam, outros não se preparam. E tem aqueles que se preparam e são surpresos quando vem o filho. Aham. Isso é muito relativo. Uhum. E eu, com 28 anos, eu já estava numa idade madura. Aham. Estava numa idade que hoje em dia é importante a gente sempre trazer para os nossos dias de hoje. Hoje nós temos crianças cuidando de crianças. Sim. E como isso faz a diferença? Por quê? Porque você cuidar de uma criança, você ter um filho, é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Muda totalmente a vida, transforma a vida. Mas eu sempre fui assim uma pessoa que, diferente da minha esposa, os meus pais não eram pais de trazer, de perguntar como é que foi o dia, de brincar, de fazer aquele afago. Não, meus pais não eram assim. Devo muito aos meus pais, caráter, responsabilidade, noção de que a vida não é fácil, que você tem que correr atrás. Mas isso eu não tive dos meus pais, esse carinho, esse amor de fazer oração junto. Não, meus pais, como católicos, não tinham esse costume. Sim. E quando eu tive o Eric, 3 anos depois, a minha esposa, ela berço presbiteriano, então ela praticamente foi moldando essa situação. Uhum. Então eu devo muito à minha esposa, a Ada. E a partir dali, quando ela me apresentou aquele documento, eu falei, o que é isso? Tô grávida. Eu falei, puxa vida. Sabe quando abre esse novo mundo para você? Porque daí nós tínhamos a nossa rotina de sair, de alimentação, de trabalho, e com aquela criança isso ia mudar. E realmente mudou mesmo, e tem mudado até hoje. A gente brinca que os pais com os filhos, cada faixa etária vai sendo uma responsabilidade diferente. Quando o neném, você tem um tipo de cuidado. Quando vai crescendo, outro. Sim. Adolescente, outro. Vai virando adulto, outro tipo de cuidado, mas você nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Uhum. Eu sou o tipo do pai que começou a andar, já passei de casa.
A Ada já não. A Ada já é de não, vem aqui, o que tá acontecendo? Vamos andar junto. Eu não. Já sabe falar, já tá conseguindo andar, então se vira. Isso é natural do pai, vai ser mais razão, né? Exatamente. Mais sentimento ali, né? Exatamente. Então o homem tende a ser assim. Sim. E o Eric, eu procuro mostrar para ele que ele tem que ter um sentido na vida dele, conforme, né, Eclesiastes 3, tudo tem um tempo, vai chegar um tempo que ele vai ter a família dele. Sim. E eu acho isso importante no sentido de que o que meu pai deixou para mim a respeito de família? Esse é o legado que eu quero passar para ele, no sentido de como ele cuidar da esposa dele, Uhum. né? Então o Jorge brinca, né? Quando a gente tá saindo, né, das reuniões, ô Carlos, abre a porta do carro para sua esposa. Isso faz a diferença. Uhum. Então eu quero que meu filho veja como que eu trato a mãe dele, para que quando ele tiver a esposa dele, ele saiba como tratar a esposa dele. Uhum. E claro, eu costumo tratar lá em casa, ele e a Ana Júlia, da mesma forma. Uhum. Porque a gente já viu, né? A própria Bíblia mostra o quão é terrível ter tratamentos diferentes com os Sim, filhos. sim, sim, Então eu procuro tratar ele e a Ana Júlia da mesma forma. sim. Claro, o menino tem um tipo de segmento, a menina tem outro. A menina é mais melindrosa, né? Mais sensível, mais delicada. Mas ainda assim, a palavra-chave é o amor. Uhum. Quando você trata com amor, quando você se coloca no lugar do outro, tudo faz a diferença. E eu sempre digo isso para ele, para a Ana Júlia, que hoje nós somos os pais deles, estamos dizendo isso, e hoje eles não entendem por que a gente está falando isso. Não é assim? Mas por quê? Porque nós somos seus pais. E quando vocês forem pais, vocês vão entender o que a gente está falando para vocês hoje. Uhum. Por que que saiu de tal reunião, não procure chegar muito tarde em casa? Porque quando você sair, procure tomar cuidado com o que você vai fazer, as companhias. Então, eu lembro que quando eu tive o Érico com 31 anos, foi assim um divisor de águas para mim. Mas eu já tinha essa experiência de lidar com essas situações, Uhum. porque eu já estava na enfermagem já há 10 anos. Sim. Lidava com criancinhas que eu colocava na palma da mão para dar banho, para alimentar, às vezes entubadinho, respirando por aparelho, dava banho. Então, quando eu ia dar banho nele com a Dalise, ela ficava vendo e ela foi agraciada por isso, porque eu tomava a frente de dar banho, de trocar as primeiras fraldas. E isso para os pais é algo que é mais novo ainda, né? Pois é. Né? Os pais, tem pais que não sabem o que fazer na situação. Tá doente, tá engasgado. Né? Eu já tive essa facilidade. Mas eu tento passar para ele isso, que um dia ele vai ter uma família também. Sim. Eu oro para Deus. É um dos motivos que eu oro para o Senhor, é que mostre uma varoa que seja digna, que tenha a mesma fé, que dê prosseguimento nessa herança que a gente está deixando, para que tenha um lar edificado nessa rocha que é Jesus. Então, com 31 eu tive ele, com 36 eu tive a Ana Júlia, e é aquela coisa, o L que é cuidado com isso, cuidado com aquilo, já a Ana Júlia não. Caiu no chão, não tem problema, resistência. É assim, né? E quem tem 2, 3, 4 filhos, o primeiro é aquela novidade. Você procura fazer de tudo para que passar daquela fase. Depois que você tem outro, já não é mais tanta novidade. Já tá treinado, né? Já tá treinado. E detalhe, cada filho tem uma personalidade. Sim. Nós que temos aqui 2, 3, como é embaçado isso, né? Sai da mesma barriga, mas é personalidades diferentes, requer cuidados diferentes. E você fala isso, um entende, o outro não, você tem que ressaltar com o outro. Mas Deus é muito bom. Deus é muito bom e temos, como o Jorge falou, uma igreja que nos ajuda bastante com isso. Eu louvo a Deus quando chega final de semana
que tem essas reuniões, que tem esses eventos, porque e o mundo lá fora, né? Que quando Pois é. chega sábado não tem isso, o que vai fazer? Sim. Balada, Esse é o perigo. vai pra uma rave, Uhum. vai experimentar um tóxico novo, e daí? É a nossa sociedade que está crescendo. Sim. Geração Z, Y, não sei, tá surgindo aí, longe dos caminhos do É Senhor. verdade. E o Bem que longe. eles querem mais é tragar, né? É. Nossos filhos. Hoje a sociedade está substituindo filhos por pets, né? Pois é. Que é pior ainda, né? Pior ainda. E assim, você vê muito pouco hoje filhos que querem construir família, Pois é. né? Exato. Tá complicado, como diz o nome do carro, tá embaçado. Tá embaçado. E você, pai, como foi? Eu fui velhinho, já pai, né? 32 anos. 32. Foi muito interessante, tipo, só que, como diz, foi tudo programado, né? O Lucas, que era para ser Amanda, tivemos uma complicação aí que foi muito interessante, que as ecografias davam menina, 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 e nós compramos tudo E a cor-de-rosa. tua vontade? A minha vontade Menina, era menino. Aí, não é que era, você vai, né, faz a ecografia, é menina, é menino. E daí lá, bordava a toalhinha Amanda, comprava enxoval, tudo vestidinho, tal, Conversava com a tal. barriga, Conversava, Amandinha, Nunca não chá deixa de, fora, né? Só utiliza. chá de fralda, Amanda, tudo. Até hoje não revelaram as fotos aí. Não revelemos as fotos. Aí chegou na última ecografia, daí, como eu tinha um plano de saúde da Clinipan, você tinha que fazer só no laboratório da Clinipan. E daí o médico nosso, o Dr. Ricardo Schwartz, ele pegou e falou assim: Gi e Ari, vamos lá na clínica que eu tô achando alguma coisa errada aí nesse neném. Eu falei: não, né, não, tranquilo, não. O neném é perfeito, bem, mas tem alguma coisa errada aí. Então tá, fomos lá pra clínica dele. toca. Aí ele olhou assim e falou: peraí, já achei o problema aqui. Como que é o neném? Amanda? Daí eu falei: tá tudo aqui, essa coisa, ele com essa ecografia. Então, meu amigo, infelizmente, Amanda virou piazinho. Imagina, tudo bom. E não é tão Tudo. Nossa, foi um transtorno pra nós, mas em tudo rosa. E daí eu tive que entrar com uma ação contra a Clinipan. Aí eles me pagaram, ainda bem que eles me pagaram tudo, o transtorno, o enxoval, mas só que o psicológico é complicado, né? Até daí tal, veio o Lucas, graças a Deus. Tá aí a mão, hein? Já superou isso, né? Já superei. Então, pra mim, não foi de, você tá grávida? Já tava esperando, mas o que foi impactando pra mim, na minha vida foi isso aí, na vida da Gi. Aí depois programamos a Amanda, aí veio a Amanda, né? Só que daí eu falei: vamos fazer um plano de saúde pro doutor Ricardo fazer desde o começo. Com o pé atrás. Daí ele olhou ali e falou: não, essa aí é a Amanda, pode ficar tranquilo que vai vir. Só, vocês perguntaram qual que é a pergunta? Qual foi a reação de você ser pai? Eu tive uma reação muito grande agora esses tempos. Amanda tinha 15 anos, aí a Gi vem e fala: eu tô grávida. Nossa, eu olhando aqueles pacotes de fralda lá, R$ 75, R$ 75. E eu tava numa pendura. E agora, hein? Era uma época bem ruim minha. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Foi bem na época que eu tinha entrado trabalhar no hospital. E a Gi começou no hospital e engravidou. Sim, 15 anos, cara. sim. Aquele aquilo ali, tipo, né? Foi um bom. Aí a Amanda já ficou feliz, o Lucas. Daí a Amanda já programando tudo.
E nós deixamos, falamos, vamos orar, se Deus mandou, todo mundo ficou feliz depois, né? Claro, o choque é grande, mas aconteceu. mas Deus não quis mas a única reação que eu tive foi nessa aí, né? Que Mas depois de tava 15 bravo anos. mesmo. Hã? Tava bravo mesmo. Tava, só que ela perdeu, o embrião ele tava se formando na cicatriz da cesárea da Gi. Hum. Aí a doutora Gisele, que fez o pré-natal dela, falou que se o neném continuasse ali, eles iam perder a Gi e o neném. Então nós oremos, se fosse da vontade de Deus, aí soltou. Daí ela teve que fazer a coletagem. Mas, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas, né? E, e hoje a gente fica feliz hoje eu ver o Lucas e a Amanda grande, já vê, tipo, o Lucas vai se formar esse ano, logo é a Amanda, e é uma alegria para os pais você saber que você levou teus filhos, você olha, você tem aquele privilégio que eles estão indo no caminho do Senhor e Deus faz tudo certinho, tudo escrito como Ele quer, né? Então, hoje em dia, eu dou graças a Deus de estar os dois E aí. Deus sabe que nós não somos capazes. Não, ele não Pela sabe. graça dele. Então, a tua pergunta é essa aí, né? Então, tá. Muito bom. Acho que a gente pode ir encerrando, né, o episódio, como é 3, né? Tem muita conversa, muita fala. Vai ter muito Bastante corte. fala. Tem muito corte, mas na base, assim, acho que a gente passou por tudo que a gente gostaria de falar, né? Sim. Pra mostrar pra quem tá ouvindo de casa que pais, sacerdotes do lar são servos de Deus, devem ser servos de Deus, né? Levar a família no caminho certo, como vocês falaram, se preocupar com os filhos, se preocupar com o futuro deles. Creio que tanto o Felipe quanto o Eric pensam igual a mim, e eu acho que vocês fazem muito bem isso hoje, né? Não tenho nada a esconder aqui, nem eles, acredito, porque vocês são servos de Deus. Vocês estão na igreja, vocês servem, vocês gostam de estar aqui dentro. Estamos de frente a eles, né? Exatamente. Podemos nem mentir, né? Exatamente. E isso é muito legal. Isso eu acho que eu agradeço a Deus por ter pessoas como vocês na igreja, além do meu pai também, porque ensina a gente muitas coisas que eu sinto que em outros lugares a gente não teria essa oportunidade, Uhum. né? A gente fala que a Silva Jardim é uma grande igreja de famílias justamente por causa disso. Hoje a gente brinca até, né, com o seu Jorge do churrasco, né, seu Jorge? Tem o Carlos também, a gente sempre tá querendo fazer alguma coisa entre a gente, porque a gente quer seguir essa amizade não só dentro da igreja, né? Sim. Continuar lá fora também. Então, eu queria agradecer vocês estarem aqui com a gente. Queria que vocês deixassem para a galera de casa uma mensagem do que é ser pai hoje em dia, uma dica, alguma coisa ali para quem tá escutando a gente possa levar aí dessa conversa que a gente teve. E também o que vocês esperam do nosso podcast, né? Porque vocês são nossos pais, a gente teve muita ideia de criar o podcast justamente para um dia trazer pessoas como vocês, nossos pais, para vir falar, as pessoas da igreja conhecerem vocês, e conhecer outras pessoas da igreja também. Meu pai que fez esses banners aí pra gente, para mudar um pouco o cenário. Sim, tem que agradecer, ficou muito bacana. Sim, seu Jorge, Legal. seu Jorge também sempre apoiando a gente, né? Tá aí com a gente sempre. O Carlos da mesma forma, nos ajudando no suporte possível. Hoje ajudaram a gente a montar o cenário. Sim. E é muito importante a igreja ter essa visão, né, missionária Exato. fora da igreja. E os nossos ministérios, eles têm essa visão também, né? A SAF, elas fazem bastante encontro, não só no Fora Nossa UPH, né? Agora nós estamos com um livro Fé e Trabalho. Estamos Muito massa. trabalhando muito, está sendo muito, assim, proveitoso para os homens, né? E, assim, a mensagem que eu deixo é a gente tá levando nossos filhos aos pés da cruz em amor. Amém. Eu digo que ser pai, né, pai do gênero masculino, não é fácil.
Não é fácil, tá cada vez mais difícil, mas é uma honra, é uma dádiva que eu sinto. E eu digo isso pro Eric como homem, né? Que, filho, as mesmas dificuldades que você está tendo aqui comigo, o Felipe está tendo com o Jorge, o Lucas está tendo com o Ari, só muda de endereço. Uhum. Mas o importante é que a nossa parte é que vocês continuem no caminho do Senhor. Não desanimem. Vai ter tribulação, vai ter tentação, vai ter forças que vão tentar te tirar do caminho, mas quando você tiver em qualquer momento da sua vida, hoje está dentro da minha casa, no dia que você sair, você pode contar com o teu pai, que ele, fora Jesus, ele vai ser o teu melhor amigo. Uhum. É isso que eu procuro passar para ele. Teu pai erra, teu pai é falho, teu pai às vezes está amanhecido no plantão, não está muito de diálogo, mas eu tô aqui para te ajudar. E a gente procura fazer o nosso melhor para que as pessoas que estejam lá fora vejam, olha, aquela família é uma família que tem os seus princípios, que tem os seus valores em Jesus. E essa é a diferença. Porque palavras, elas procuram trazer orientação. Uhum. Mas o testemunho arrasta. É verdade. Então é esse testemunho. Eu não sei o que o Eric vai fazer daqui 5, 10 anos. Eu espero que esteja comigo, na igreja. Uhum. Mas e se ele não tiver? Não sei, Deus sabe. Uhum. Mas a minha parte hoje é, filho, vamos. Tem trabalho. Trabalho, lembra de Jesus? Pois O é. trabalho é grande, mas poucos são os trabalhadores. Exato. E você foi chamado para ser um trabalhador. Então isso eu procuro passar para ele. E eu digo que para todos que estão assistindo, que vão assistir depois, não desanimem. Tem trabalho, mas o Senhor dá o suporte para a gente fazer esse trabalho. Todos nós temos as nossas inseguranças, as nossas limitações, mas Deus ele dá o suporte para a gente. Que Deus seja louvado. Amém. Que Deus não A mensagem que eu deixo como nós falamos no começo da rede social, esse trabalho do podcast é um trabalho que se a gente investir na palavra de Deus, nesse trabalho, isso aqui no mundo inteiro dá para ver. Uhum. Então eu peço para cada irmão da nossa igreja, vai lá, como diz lá, dá um like, assista e começa a divulgar. É um trabalho missionário, é uma palavra de Deus que através da internet, que hoje todo mundo está com o celular, eu quero que incentivar cada um a ajudar, né? Porque é difícil, porque tanto podcast que só fala asneira e tal, então milhões de visualização. E então, para nós derrubar o diabo, vamos mostrar que esse aqui também vai dar 1 milhão de visualização, e nessas 1 milhão de visualização, que seja 300, 400 que aceita Jesus através da palavra que sai daqui, né? Amém. E também sobre paternidade, para os pais novos que vão vir, hoje tá diferente para assumir um filho. A pessoa tem que se programar muito bem, porque é tudo caro, fralda, eu sei, porque eu na minha época já era caro, mas só que agora que a gente vê que tá caro, né? Porque antigamente, mas e vocês focar porque o espelho de vocês é os pais. Uhum. Eu fui assistir um evento que teve com o pastor Cláudio, o Duarte, e o que ele fala, né? Que a filha chegou lá e falou, a mãe dele briga com o pai e tudo, e ele briga com a mãe e tal. Daí o pastor falou para ele, então, você tem certeza que é esse que é o marido que você quer? Se ele faz isso para a mãe dele, ele vai fazer para você. Para vocês sempre ter essa visão. Um dia vocês vão namorar, vão ver a partir dos pais
que o futuro dos filhos é sair dali. Porque tem muitos pais que estão no mundo e os filhos acompanham. Então, hoje, o foco é o pai. É o pai e a mãe levar o caminho do Senhor. Essa é que eu quero deixar para vocês aí. Show. O verdadeiro discípulo É. é aquele do nosso, Isso, é o verdadeiro. que dá um bom testemunho. É igual, teve uma experiência, eu vindo agora, que o Lucas tá tirando a habilitação, daí eu falei, eu vou dar o carro para ele ver como é que ele tá, né? Daí chegou aqui, e daí ele apagou, não conseguia arrancar o carro, daí, cara, eu até... E daí ele ficou bravo, saiu, daí eu até pedi desculpa pra ele, mas é que não é que o pai tá falando, tipo, que tá brigando, é que eu tô falando pra entrar na cabeça, tá errado, vamos ver o que tá errado. Porque até daí depois eu falei pro Jorge, acho que eu não vou mais, porque depois que ele tirar a carteira, daí pode morrer o carro, tudo, então vai tirar a visão dele. Mas às vezes a gente fala pro bem da pessoa, não quer, né, tipo, tá brigando. Então É porque a palavra de Deus diz que a disciplina, no começo, ela representa ser algo ruim. mas não é. Mas a gente, você vê, o Eric já tá quase vai para 6 meses de carteira. Então eu tento dar os meus pitacos ali e às vezes acaba dando essa ênfase para ele, poxa, você tá me incomodando. Mas a gente que já tem aí 20, 30 anos de carteira, a gente já passou por experiências e não quer que vocês passem por essas experiências ruins e tenham essa experiência que a gente teve para melhorar de vocês. Uhum. E eu acho assim, o que deve ser frisado é que nos lares, essa responsabilidade de trazer a família junto aos pés do Senhor é do homem. Sim. Que isso fique bem claro. Porque hoje, assim como o Jorge falou, de pais de pet, que está muito comum, Uhum. hoje em dia os lares estão sendo centralizados nas mães. E com os pais dentro de casa, muitas vezes. Uhum. Nada contra, as mulheres também são capacitadas, mas quem deve trazer, estar à frente são os homens. A palavra de Deus mostra isso, Sim. que o homem foi erigido e a mulher é sua auxiliadora. É o homem e a mulher que tem que estar à frente desse trabalho e os homens hoje em dia estão deixando isso para as mulheres fazerem. Então a gente está tendo muitos lares afeminados por causa disso. Amém. Isso aí. Isso aí. Então, muito obrigado de novo, vocês três, por estarem aqui com a gente. A gente fica muito feliz aqui pro podcast também, de receber vocês aqui. Tem sido um trabalho muito duro pra gente, né? Correria de dias, o Eric tá fazendo faculdade agora, então a gente gosta de fazer episódio durante a semana. Ele não pode, ele fica até triste, né? Bravo às vezes, porque a gente não consegue fazer até mais tarde, né? Até pra não prejudicar ele também. E a minha rotina do Felipe é um pouquinho mais fácil. Mas a gente hoje conseguiu encaixar uma agenda boa, né? Um sabadão, por mais que tenha programação na igreja. Querendo ou não juntar 6 pessoas assim, por episódio, Não é fácil, Achar né? uma data no horário e tal. Sim, o Carlos tem seus cronogramas lá no hospital, o Jorge também tem essa correria aqui na igreja, o pai tem as viagens que ele faz de caminhão também, que de vez em quando tá fora. Então, mas Deus sempre nos ajuda e espero que você que ouviu esse podcast tenha sido enriquecido com a palavra de Deus. Porque esses três homens aqui demonstraram pra gente um grande conhecimento sobre paternidade, sobre Cristo, né? Presente dentro da família, sendo servos do Senhor, sendo sacerdote do lar. Agradecer também ao Felipe e o Eric que estão aqui comigo, de novo. São meus brothers, são meus amigos. Ao conselho da nossa igreja, que tem sido o próprio Jorge aí, que é membro do conselho, tem apoiado muito o nosso podcast. A gente agradece demais, Jorge. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, dando a secretaria pra gente fazer aqui. A diaconia também, né, que sempre está nos ajudando. Pastor Renato, Pastor Levi, o Didi. Então a gente fica muito feliz e... Nós agradecemos, Aham. tá, pelo privilégio de sermos aí convidados para esse podcast, né, Carlos? Foi uma Estamos orgulhosos de ver os nossos filhos à frente desse trabalho, sendo usados pelo Senhor e continuamos a orar com vocês. Amém. É muito importante Por isso. vocês. E galera lá, dá o like lá. Vamos fazer esse podcast por dia aí. Exato. Foi Dá bastante visualização aí. Cada um aí
fazer a tua parte, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E que esse trabalho aí continue sempre falando que o foco é Jesus. Sim, como a gente sempre fala, né? Quem salva é só Jesus. Agradecimento especial à Amanda também, que ficou cuidando das câmeras aí pra nós. Tá ali no backdoor da... Ninguém pode passar batido. Exato. Ericão, Pessoal, um agradecimento aí por vocês estarem aqui. É muito prazeroso ter essas conversas, participar desses podcasts, porque, como eu falei no começo, é muito vantajoso a gente ter essas informações que vocês passaram tantos anos de vida. Pra gente que já tá começando, é como se fosse um degrau a mais que a gente subiu, que vocês já passaram. E pessoal do podcast, como, como o Ari falou, deem o like, se inscrevam. E se vocês assistiram até aqui, comentem. Pais de Cristo. aí. Esses são os pais de Cristo, os verdadeiros pais. Amém, amém. E é isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente tá trazendo conteúdos novos. Tanto eu e o Felipe, a Amanda tá aí pra ajudar a gente também com isso. A gente tá trazendo uns negócios legais aí no Instagram. Estamos querendo voltar com o TikTok também. Então, estejam vendo as nossas redes sociais, porque vai ter muito episódio bom. O último episódio foi com a Samira e com a Nicole sobre saúde. Então, dá uma passadinha lá. E o primeiro episódio a gente fez com o Didi falando sobre família de fé. Então, foi muito legal E também. teve o segundo episódio com o Rogério. Com o Rogério sobre cultura pop. cultura pop. Então, a gente já tem um conteúdo absurdo aqui no nosso Pod Silva. Esse episódio foi um episódio especial dos Dias dos Pais. A gente queria já ter postado antes, mas infelizmente a agenda, como a gente falou, é muito apertada. Então a gente agradece novamente ao conselho, aos pastores e à nossa equipe do Pod Silva que está aí com a gente sempre. O Maurício, o João, essas galera que, por mais que não esteja trabalhando agora, estão sempre com a gente aí na liderança. E aos pais novamente. E lembre-se, levem seus filhos no caminho do Senhor, que quando eles crescerem, eles vão se lembrar disso. Beleza? Amém. Deixem um like, compartilhem e até mais. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.